Boa noite a todos. Se quem está gripado hoje sofre, quem é asmático sofre mais ainda em Pelotas. E hoje o dia está feio, mas vamos tentar encarar esse debate, então. Fazendo uma polêmica, então, para a noite. Agradeço aos professores pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, nessa noite bastante fria, podendo dividir um pouco desse debate que está tão na moda, né? Não existe jornal, acho, hoje que não esteja tratando sobre esse assunto, seja impresso, seja televisivo, seja como for. O fato é que sempre que eu me deparo com qualquer problema, qualquer discussão trivial, sempre me bate aquela posso chamar de preguiça, eu acho. Que vem aquela pergunta, mas por que diabos a gente tem que discutir esse problema, né? O que está me levando a discutir isso? Se tem que reduzir ou não tem que reduzir a maioridade penal? Qual é a origem desse problema? Todas as mudanças legislativas brasileiras sempre tiveram algum fato que as precedeu. A Lei Carolina Dickmann, a Lei de Crimes Hediondos, sempre houve algum fato midiático que levou, que impulsionou os legisladores a tomarem alguma medida para fazer uma alteração no sistema legal existente para correr atrás da sociedade, para ir atrás de um fato que estava tomando a capa de jornal e que se eles não fizessem nada, eles iriam passar por incompetentes. Mas nesse caso, a redução da maioridade penal, eu pergunto, tem algum caso que está tomando os jornais? Teve algum menor que cometeu algum crime absurdamente hediondo, que tem alguém dizendo, ele não está sendo punido, ele merece ser punido, ele está sendo solto por um crime absurdo que ele cometeu? Eu não tenho conhecimento de nenhum crime dessa categoria que tenha ocorrido recentemente. O que eu vejo é, pelo contrário, é uma queda de braço gigantesca ocorrendo na Câmara de Deputados. É um deputado que, na presidência da Câmara que está, quer passar por cima do poder da Presidente da República, quer dizer que pode mais do que ela, quer dizer que tem condição de derrotar ela no Congresso a hora que ele quiser. A única conclusão que eu posso chegar é de que a discussão da redução da maioridade penal não é uma questão que está na rua. Não tem ninguém clamando por isso objetivamente, eu acho que todo mundo aqui concorda comigo. Mas isso é uma questão que foi criada artificialmente para mostrar para quem tem poder que aquele grupo consegue passar por cima, consegue aprovar o que quiser na hora que eles quiserem. Mas a questão é muito mais além, a gente é obrigado a nos posicionar. A maioridade penal deve ser reduzida ou não deve ser reduzida? Eu não vou fugir de dar uma resposta a isso. Apesar de eu achar que, vamos ser bem francos, essa não é uma das questões principais do Brasil nesse momento. O Brasil ainda tem problemas do século XIX, mas a gente insiste em trazer temas de debate que talvez seja até na vanguarda do século XXI. Hoje o Brasil não tem rede de esgoto completa. Hoje a maior parte dos brasileiros não tem água tratada em casa. A maior parte dos brasileiros, e isso é muito engraçado porque sábado agora eu participei da Conferência Municipal de Saúde. Eu sei que algumas das pessoas que estavam aqui participaram também. E o discurso que se ouvia era o mesmo. Era, a saúde pública é deficitária, a saúde pública tem problemas, o Sistema Único de Saúde tem suas dificuldades para ser implementado. Aí a gente chega num fórum de educação, a gente vai ouvir que a educação pública está em crise, o Brasil está embaixo nos índices de educação, o Brasil está sempre na lanterna dos indicadores internacionais. Aí nós vamos num evento sobre Previdência, a gente vai ver a Previdência brasileira está quebrada, a Previdência não funciona, o sistema de assistência social brasileiro está fadado à falência. Em todas as áreas. E aí eu pergunto a vocês, em que área o Estado brasileiro logrou sucesso até hoje? Eu estou para torcer se alguém me indicar uma só área. Pode ser educação, pode ser saúde, pode ser assistência social, pode ser previdência social. Eu não enxergo ciência e tecnologia, não parece que a gente está na vanguarda do mundo nesse quesito. O problema é que o Brasil sempre está na lanterna dessas questões. E ao mesmo tempo, se ouve, é bem verdade, aquele argumento de que o jovem não teve condições oportunizadas pelo Estado e isso justificaria que ele cometesse crimes. É verdade. É verdade que esse argumento é usado, esse argumento é aceitável em determinados casos. Mas eu também eu tenho uma dificuldade enorme em aceitar de que é somente porque o Estado não deu condições para aquele jovem que justificaria a razão de ele cometer um crime. Eu sou um crítico ferrenho da situação prisional brasileira. E acho que esse debate oportunizou que muitas das questões que até hoje eram tidas num subsolo, praticamente, na discussão política, viessem à tona. Por exemplo,
Se diz, e surgiu à tona esse debate, não hoje à noite, mas já várias outras rodas de debate esse dado vinha à tona, de que o índice de reincidência daqueles jovens inseridos em sistemas educacionais, como disse o professor, é bastante inferior a daqueles reclusos em presídios para os maiores, né? É bem verdade, o índice de reincidência dessas instituições é menor, mas isso tem uma razão bastante clara. São pouquíssimos os jovens, os menores de 18 anos, que vão para instituições educacionais, que vão para as CASES por crime de tráfico de drogas. A grande maioria que acaba reclusa, vai reclusa por crimes de estupro, de homicídio, de latrocínio, e a maioria é por roubo ou furto. Em compensação, os presídios brasileiros hoje têm quase que mais da metade de seus apenados condenados por crime relacionado a porte e tráfico de drogas. Isso eu acho que deveria ser um indicador para nós que gritasse imediatamente quando a gente começasse essa discussão. Porque o crime relacionado ao tráfico de drogas, não é difícil chegar a essa conclusão, é muito mais fácil de ser reincidido do que aquele crime que é feito por um homicídio, por um latrocínio, pela própria natureza desse crime. Aquela pessoa que está inserida num contexto de drogadição, é muito mais difícil que ela se retire desse contexto do que aquela pessoa que, por uma razão passional, por uma razão emocional pontual, veio a cometer um crime. E aqui eu acho que a questão também merece ser muito mais além, antes de a gente poder chegar a uma conclusão se a redução deve ou não deve ser uma medida adotada pelo Estado brasileiro. Vejamos, por exemplo, que o Brasil, vamos ser bem franco, ele não tem suas políticas públicas humanizadas. Tudo é papel. Para saber se o jovem vai ser punido ou não, só existe um critério, que é a idade que ele tem. Vai decidir para onde ele vai. Se ele vai para uma instituição educacional, ou se ele vai para uma instituição, para um presídio, e lá vai dividir cela com 60 outros apenados, numa condição subhumana, ou se ele vai para uma cela individual, como funciona na maioria das casas do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas esse critério etário, ao meu ver, não é justo. Ele distorce, e isso ao meu ver é auto-evidente, a própria natureza da pena. Porque, vamos ser bem francos, eu acho que é injusto a gente equiparar aquela pessoa que, por uma razão, chega hoje em casa e, por uma razão aleatória de seu emocional, vai lá e comete um crime. E daquela pessoa que prepara por meses e meses e meses e meses e meses, planejando desde sempre vir a cometer um homicídio, por exemplo. São situações claramente distintas. E eu acredito que deve-se fazer uma política judiciária mais ampla para se acolher as medidas alternativas e para se verificar se cabe ao Estado intervir nas relações existentes, em especial em referência ao tráfico de drogas, ao consumo de drogas e aos crimes de menor potencial ofensivo. Acho eu que a lei penal deve se dedicar exclusivamente para aqueles crimes que atentam contra a vida humana e, em segundo plano, contra o patrimônio. É o contrário da lógica penal atualmente existente. Se hoje eu fosse obrigado a responder, se eu estivesse no Congresso Nacional e fosse obrigado a dar uma resposta bastante objetiva a essa questão, devemos ou não devemos reduzir a maioridade penal? A primeira coisa que eu perguntaria é, para quê? O que muda se o jovem que vai preso vai ser o jovem de 16, o jovem de 18? O que isso muda na realidade brasileira? Nós vamos sair mais seguros nas ruas? É um efeito psicológico que se gera nos jovens por causa disso? É por ameaçar os jovens de que se cometer um crime ele vai para um presídio e vai ser tratado em condição subhumana que ele vai deixar de cometer o crime? Eu discordo. Eu acho que a questão que deve ser debatida é muito mais ampla. E não é só em relação à educação, como tem sido defendido como bandeira, mas eu não tenho dúvidas de que eu votaria não se a discussão fosse trazida a mim, mas também não tenho dúvidas de que a questão é muito mais ampla. E que a questão, por exemplo, o que a gente verifica hoje não é uma discussão legítima, não é uma discussão legislativa que está respondendo a uma agenda popular, uma agenda nacional, mas é uma agenda de uma queda de braço, por parte de um grupo que quer mostrar que é capaz de passar por cima, e de um outro grupo que resolveu monopolizar as virtudes e querer bater nos presidentes da Câmara, dizendo que eles não têm poder para fazer as atitudes que eles tiveram. Eu acho que no segundo momento dá para comentar algumas questões periféricas, porque apesar de ser contra, eu discordo que a mudança seja inconstitucional.
Eu discordo que a redução da maioridade seja uma cláusula pétrea da Constituição, por exemplo. Acho que caberia, legalmente falando, essa possibilidade. Apesar de não ser, ao meu ver, desejável nesse momento. É isso. Muito obrigado.